naquele minuto, no primeiro minuto do novo milênio. Os aviões iam parar à meia-noite e iam cair. A expectativa anterior era que poderiam até, sei lá, haver um contato extraterrestre, alguma coisa que mudasse a vida de tal maneira. A mídia dizia que, de repente, todos os bancos parariam e o dinheiro sumiria. Muitos imaginavam que o mundo ia acabar, sei lá, né, que alguma coisa ia acontecer. A catástrofe ia acontecer. De milênio era o bug do milênio. E não aconteceu. Não aconteceu. Bom, na época eu era muito jovem, né? Então eu achava que o fato de virar 2 dígitos mudaria o mundo. Bom, os anos 2000 sempre foram uma incógnita para todo mundo, né? A maioria das pessoas estávamos, diria eu, assim, sabendo que iriam acontecer mudanças. A gente não sabia a velocidade dessas mudanças, né? O jovem pensa muito nisso, né? Ele acha que tudo vai ser diferente. E eu achava realmente que as pessoas iam se tornar muito mais humanas, num passe de mágica, algo ia acontecer e ia mudar a vida das pessoas. Eu sempre imaginei que haveria mudanças importantes na forma das pessoas se relacionarem e na forma das pessoas se comunicarem. A comunicação entre si, que na verdade é o universo que eu mais transito, né? Tanto profissionalmente no universo do jornalismo, quanto no universo do cinema e do audiovisual. E imaginei que isso iria acontecer, mas assim, confesso que não imaginei que ia ser tão rápido, tão rápidas as mudanças que iriam acontecer. Eu já era programadora de computador. Na época, os computadores, eles armazenavam o ano só com 2 dígitos. Então era fixo o 1900 e o 00, então ele ia acrescentando a cada ano. Com isso, na virada, em vez de ficar 2000, ficaria 1900 de novo. Então nós tivemos que reprogramar todos os computadores na época, o que deu um trabalhão enorme. E aí, claro, é impossível falar disso sem falar das tecnologias, né? Porque foram elas que, na verdade, proporcionaram maior comunicação, maior velocidade, chegaram ao maior número de pessoas de forma mais rápida e criar conteúdos como a gente está criando aqui agora, que poderiam ser muito mais rápidos, velozes e alcançar então uma audiência muito maior. Então isso talvez tenha sido assim a questão mais importante, a rapidez e a velocidade dessas mudanças, porque toda tecnologia traz consigo uma questão de adequação cultural e transformação cultural. Então, quando os televisores, né, que quando surgiram lá eram pequenos, depois eram grandes, depois ficaram pequenos e hoje voltam a ser enormes, quer dizer, e que podendo ser utilizado como a gente via lá nos Jetsons, né, naquele desenho animado futurista, colocados numa parede, né? E não ocupando um espaço enorme dentro da casa, isso tudo também vai trazendo mudanças. Vocês são muito jovens para entender isso, mas não existia celular praticamente. Eu tinha um, porque eu era meio nerd da informática, eu tinha
um celular e um computador, o que era raro na época, né? Em casa, mesmo porque eu estava montando uma escola de informática. Foi um período muito bacana da minha vida. Na virada do ano, eu tinha uma escola de informática em Estância Velha. Eu montei o curso de técnico em informática do Colégio Santa Catarina, dava aula na Fevale e fazia um mestrado em ciência da computação, tudo junto. Então, o grande sonho de ser mestre, de sim poder atuar como professora cada vez mais, isso mexia muito comigo, e eu achei que na virada e terminando o mestrado, tudo seria diferente. Em 2001 foi quando eu terminei o mestrado em Comunicação e Cultura, e aí eu estava já envolvido dando aulas, né? Eu comecei a dar aula, na verdade, no ano 1999, quer dizer, eu cruzei o milênio dando aulas, né? E foi muito interessante porque, na verdade, eu lembrei agora dessa situação mais objetiva, que a gente nas aulas, lá em 1999, já começava a vislumbrar, claro, a ideia do novo milênio. Mas eu trazia, sim, muitas teorias lidas desses sociólogos, e antropólogos e futurólogos sobre o que poderia ser. E, claro, também vinha com toda essa cultura de amigos e de conversas, né, mais informais, com pessoas, então, que eram mais místicas, outras mais científicas, outras mais, ainda mais pragmáticas, mais agnósticas, ou seja, não acreditavam em nada, tal. E isso tudo eu fui levando isso tudo para a sala de aula, e as conversas com os alunos e as discussões sobre as transformações que estavam acontecendo até ali, já me faziam projetar esse futuro de maior comunicabilidade, de maior envolvimento, tudo isso também fomentado e facilitado pelas tecnologias de comunicação. A mídia trabalhava muito isso, né? Não há dúvida que o assunto mais, a temática mais vista naquele momento mudança de milênio, era o bug do milênio. Não o mundo acabar tanto, falavam de Nostradamus e tal, mas eles falavam muito que os aviões iam parar à meia-noite e iam cair. A mídia dizia isso. A mídia dizia que, de repente, todos os bancos parariam e o dinheiro sumiria. Essas coisas assim, que eram assustadoras. Muitos imaginavam que o mundo ia acabar, sei lá, né, que alguma coisa ia acontecer naquele minuto, no primeiro minuto do novo milênio. Não aconteceu. Quer dizer, então assim, a expectativa anterior era que poderiam até, sei lá, haver um contato extraterrestre, alguma coisa que mudasse a vida de tal maneira. Aqueles que eram mais místicos, então tinham um discurso mais místico. Dependendo com qual amigo a gente se reunia, a gente teria um olhar mais tecnológico, um olhar mais místico, um olhar mais academicista, um olhar mais pragmático, daquele que não vai mudar nada, e às vezes um olhar até mais realista, dizendo que algumas coisas poderiam mudar, mas levaria um tempo e não seria um minuto para que essas coisas mudassem, né? Na época, o presidente dos Estados Unidos era Bill Clinton, e ele foi para a mídia para acalmar as pessoas que tinham medo. E eu me lembro de uma reportagem onde as pessoas perguntavam o que era o bug do milênio, e ninguém sabia o que era isso, né? Aí as pessoas respondiam: bug é um carrinho, né, que a gente anda. Aí o outro, bug é um besouro em inglês, né? Então eles nem sabiam o que era isso. Mas a mídia forçava muito essa coisa de que uma catástrofe ia acontecer. E não aconteceu, virou a chave, virou um número e o pessoal foi feliz e seguiu fazendo festa. E foi o que aconteceu. Então depois a gente se reunindo com todos esses amigos, em outras conversas, a gente percebeu que os discursos de cada um tinham que ser mais equilibrados, né? Que as mudanças não aconteceram numa velocidade que a gente poderia imaginar que aconteceriam, alguns, e tampouco a ideia de que nada mudou, porque sim, inclusive a performance da gente, né? Pessoalmente, profissionalmente, culturalmente, a gente começou a se sentir num novo milênio, porque novo milênio é uma palavra, né? E que vem acompanhado por um olhar numérico, mas assim, o sol nasce, depois ele morre, vem a lua e as estrelas e as coisas continuavam.